O que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano. Diz na internet que é Isaac Newton, Tiago Vespa. O que você acha desta frase? Acho bem verdadeiro. Eu falaria até que é menos que uma gota, o que a gente sabe, e o oceano é muito maior que o oceano, na verdade. Acho que toda a união de todos os oceanos ali, ainda mais. Muito bom, né? Isso mostra o quanto de conhecimento existe por aí. Estamos em busca dele cada vez mais para poder compreender e viver um pouquinho melhor, né? E antes da Isso. gente falar sobre a notícia de hoje, que é uma notícia muito legal, inclusive, falando aí sobre a inteligência artificial capaz de identificar a depressão, eu achei essa notícia muito massa e comecei a ter um pouco mais de esperança sobre as questões de inteligência artificial do que ela é capaz de produzir, e não só vídeos de memes, né? Claro que são legais também, divertido pra gente dar risada, né? Mas ver a medicina utilizando cada vez mais dessa tecnologia, isso é muito bacana, e principalmente por uma doença como essa que destrói milhares de vidas todos os anos. Então, eu achei muito legal. Antes, pedir para você deixar o seu like, ativar as notificações, deixe um comentário aí no YouTube, se você estiver assistindo a gente por essa plataforma, ou também pelo Spotify. Deixa os comentários aí, porque ajuda a impulsionar cada vez mais os conteúdos que a gente cria aqui para vocês. E envia também o link deste episódio para outras pessoas através do WhatsApp, Telegram e qualquer outro grupo de meio de mensagem aí que você tem, porque também ajuda a impulsionar os nossos drops de IA. Segue a gente também pelas redes sociais, LinkedIn Lua Matheus, LinkedIn Thiago Vespa, também tem os nossos Instagram, o meu é Papo de UX, do Thiago é Thiago Vespa. É isso, Thiago? Tem mais alguma plataforma aí que você quer indicar pra galera? Deve ter aí, mas acho que essas são as principais aí. Principais, tá com blog ainda? Você escrevia bastante artigo, O hein? blog Thiago Vespa, ainda não estou escrevendo um blog, muito conteúdo ali, né, de blog. Por enquanto estou focando em artigos científicos e estou fazendo um livro aí. Tá na Olha, metade da escrita, e depois a gente muito conta bom, mais novidades. muito bom, parabéns, show de bola. E hoje a gente vai falar então dessa notícia aí relacionada com a IA capaz de identificar a depressão. Eu tô até aberto com ela aqui. Ela fala que através da voz, né, foram feitos vários testes e aí treinou ela para poder identificar sinais de depressão ali da pessoa. É muito bacana e eu queria ouvir de você, Thiago, o que que você achou quando você viu essa notícia aí que eu enviei para você pra gente comentar hoje aqui no Drops? Eu gosto muito dessa área, né, da área médica, né? Meu mestrado, meu doutorado sempre tem uma perninha ali na área médica. Eu ajudei até recentemente, estou ajudando, na verdade, um grupo de pesquisadores e desenvolvedores ali estão fazendo um software para diagnóstico médico baseado em IA. Do tipo assim, você vai, né, fazer uma consulta, o software vai colocando em tempo real, sugerindo para o médico perguntas que ele tem que fazer e já vai automaticamente ouvindo o médico e o paciente já dando possíveis diagnósticos e quais são os procedimentos para atender, né? Isso evita algumas falhas, né, médicas. Eu posso dizer isso porque a gente até teve ausente esses dias aí por conta de um problema renal que eu tive, uma pedra no rim. E eu nem contei para você, Luan, mas na hora que eu estava indo em direção à mesa de cirurgia ali, a enfermeira estava falando com o médico assim, ó, que lado que é a pedra no rim? Aí o médico falou, é do lado esquerdo. Aí eu ouvi e falei, não, não é do lado esquerdo, não, é do lado direito. Caramba, sério, mano? Sério. Aí ele falou Cara, assim, não, mas na hora a gente tem um checklist para verificar, mas de qualquer forma eu vou marcar um xizinho aqui no seu braço direito para a gente saber direito. E realmente teve um checklist quando foi lá, porque da outra vez, da primeira vez que eu fui, não tinha esse checklist. E dessa vez você tinha, então eles fazem pergunta, tá certo isso, tá certo aquilo, qual lado que é, e fazem um monte de perguntas, checklist. E aí eu vejo a IA como um facilitador para isso, né? Fazer esse checklist, fazer esse diagnóstico. O único medo que eu tenho é a pessoa se basear apenas na IA e não usar ela como uma ferramenta. Então pensa no perfeito. médico inexperiente, e aí ele acredita tudo que a IA está dizendo ali, que está sugerindo, e ele não usa o próprio conhecimento. Então essa é a minha preocupação. E é a mesma preocupação desse notícia que você trouxe, né? Porque a análise de voz aí,
ela é utilizada para a ideia do cara que fez isso é para ser uma triagem, né? Para falar, ó, isso aqui tem mais tendência e tal, mas nada evita as perguntas. O médico saber o histórico, perguntar, ver o rosto do paciente, perguntar. Acho que no final da notícia ele até comenta algo do tipo assim, que é o objetivo da tecnologia que funcione como uma ferramenta de triagem e apoio. Então, a ideia é porque assim, não vai saber histórico, não vai saber padrão, histórico social, emocional, familiar. Então, isso não substitui os médicos, mas auxilia. É a mesma coisa no piloto de avião, né? Você tem o piloto automático, que auxilia, mas o piloto tem que estar sempre atento, qualquer problema lá. Não adianta nada você colocar um piloto inexperiente e com piloto automático. O avião pode até voar algumas vezes, mas no momento que precisa, ou alguma coisa que ele percebe, tem que tá agindo. Então, eu acho que a minha preocupação só é justamente as pessoas não usarem isso como uma ferramenta, mas usar isso como uma muleta, né? E só que se a gente parar para pensar hoje, por conta da inteligência artificial mesmo, muitas pessoas em diversas profissões estão usando a IA como muleta, né? Inclusive, recentemente, eu vi uma publicação, uma postagem no Instagram, onde a pessoa simplesmente copiou e colou o texto do chat GPT, porque no final tava até escrito assim, ah, você quer que eu gere uma versão pra não sei o que, sabe? Tipo, aí eu Uhum. avisei a pessoa, né? A pessoa era uma conhecida, e eu peguei e mandei uma mensagem, falei, olha, tipo, dá uma ajustada lá nesse post aqui, porque tá um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Então, assim, e aí a pessoa falou que foi outra pessoa que na verdade postou aquilo, assim. E é ruim, porque, como você falou, tipo, cara, as pessoas estão usando e, tipo, não estão nem lendo, né? Não estão nem fazendo uma revisão ali, tendo essa capacidade de fazer uma análise crítica daquilo que foi gerado, daquilo que a inteligência artificial foi capaz de cooperar ali para poder acelerar alguma coisa. E isso é preocupante, mas ao mesmo tempo, o que faria? O que que a gente pode fazer para evitar isso, a não ser a própria consciência das pessoas em entender que aquilo é uma ferramenta e não a solução? Essa é uma boa pergunta e eu vou ser sincero, eu não sei a resposta. Porque um outro exemplo, eu assisti até um vídeo que você colocou lá do Figma, que está usando MCP, né? Então, esse é até um próximo assunto que a gente pode ter, falar um pouquinho sobre MCP. E conheço uns amigos que estão fazendo teste com isso, inclusive gerando código. Então, você faz o desenho no Figma e pede para ele gerar código, ele integra com o MCP de uma ferramenta lá, e ele gera o código. Aí você imagina um designer júnior, um programador júnior que usa isso e não se aprofunda. Ele vai simplesmente fazer e, se estiver funcionando ou não, ele não vai saber corrigir. Então a gente corre sérios riscos aí de terem profissionais que, em vez de usar como ferramenta, não crescem em conhecimento. Então é uma preocupação grande a próxima geração ali de profissionais, não só de tecnologia, mas agora a gente está vendo médicos, né, entre outras coisas, advogados usando bastante inteligência artificial. A gente corre o risco de a gente ter uma próxima geração burra, porque a IA faz tudo o que deveria ser feito. Ontem, inclusive, ontem à noite, eu dei uma palestra sobre risco de tecnologia, uma palestra curta, para um grupo para um grupo aqui do distrito de Talhados, aqui na região de São José do Rio Preto, estado de São Paulo. E um grupo grande ali, de pais, mães, filhos e afins ali. E uma comunidade carente, você vê que todo mundo já utilizou o ChatGPT. Todo mundo utilizou. Tinha até criança ali que devia ter uns 6 anos de idade já usando o ChatGPT. E eu fiz uma pergunta para eles como é que eles fariam para se localizar se não tivesse GPS para chegar nos lugares. E hoje a gente está totalmente dependente do GPS, né? Perguntei como é que você sabe onde fica o norte, ninguém sabia onde nasce o sol, ou se localizar à noite pelo Cruzeiro do Sul e afins, que antes era bem comum para os nossos avós, para os nossos pais virou mapas, e para nós é Waze, Google Maps. Então a gente acaba se tornando mais burro disso, né? Eu perguntei, por exemplo, quanto sabe o número de telefone de cor de mais de 10 pessoas? Antigamente todo mundo sabia, hoje a gente não sabe nem o nosso próprio número direito.
Ficamos dependentes de muitas tecnologias, né? E isso que você Sim. comentou a respeito do MCP Server, das pessoas criarem layouts, por exemplo, pelo próprio Figma. No Fig tem o Figma Make lá que você coloca alguns prompts, gera, tem o Lovable, entre outras plataformas. E o bom agora também é que o próprio Cloud ali você gera o código, aquilo que ele gera você pode pegar e levar para o Figma através do MCP Server para que você possa refinar esse layout. Mas o ponto que você trouxe é o que a gente tem falado muito, isso dentro dessa esfera de design, eu e alguns outros amigos, sobre entender os fundamentos de design. Porque é nesse momento que entendendo os fundamentos de design, tipografia, grid, contraste, que é a parte de cores e etc., você vai conseguir ter uma análise mais criteriosa sobre aquilo que está sendo gerado pela IA. Então a IA vai te ajudar, cooperar com você, como você falou, ser um copiloto ali. E o que ela gerar, você vai fazer uma análise. Ó, isso aqui tá legal, bacana, pode ser um começo de uma ideia para eu dar uma refinada aqui. Olha, isso não tá legal. Ela gerou uma coisa aqui muito porca, porque uma parada que a IA faz é pegar aquilo que é mediano, que já existe, e dar uma sugestão com base no que você coloca de prompt, né? E a gente sabe que tem muita coisa na internet, em aplicativos, sistemas que não são bem feitos, que estão cheios de problemas de usabilidade, de acessibilidade. E aí, se ela pega tudo isso, ela vai gerar uma outra coisa com problemas também. Então, se você fazer um teste agora, inclusive, e colocar um prompt simples, sem especificar muito essas questões de acessibilidade, etc., e pedir para ela fazer um layout ali, pode testar isso agora no Figma Make, vai gerar, às vezes, muita coisa sem contraste. Uma parada simples relacionada com design, mas que fica uma coisa muito porca. E aí, se a pessoa não tem essa capacidade dessa análise, esses fundamentos do design, ela vai falar: pô, que legal, já gerou uma coisa pronta, deixa eu colocar isso no ar. E mais uma coisa porca vai pro ar novamente, aí mais coisas que a IA vai ler aquilo depois e vai usar como média para produzir mais conteúdos e que não são conteúdos bem feitos. Então, eu acho que o principal agora é não só na profissão de design, como você trouxe aí de medicina, com relação à notícia que a gente está comentando aqui, é os médicos terem essa capacidade da base, dos fundamentos de medicina, né? Que é, cara, se o médico tiver os fundamentos da medicina, usar essa ferramenta que agora é capaz de ajudar a identificar a depressão, cara, isso vai acelerar e vai ajudar a errar menos, entendeu? Eu acho que esse é o objetivo principal, no meu entendimento. Sim. Eu vi um meme esses dias atrás, justamente da área de medicina, de o cara usando o chat GPT integrado com o robozinho ali, e eu estava com um problema na perna e falou, ele amputou a perna errada, a perna era a perna esquerda e amputou a perna esquerda. Aí ele falou assim: nossa, você amputou a perna esquerda. Ele, me desculpe, você gostaria que eu repetisse o procedimento com a perna direita? Caraca, simples assim, né? Ah, foi mal aí, fica sem uma perna. Assim que você vê, às vezes no chat GPT você faz isso, né? Você pede, calcula isso aqui para mim. Aí você vê que ele calculou errado. Aí você fala, ó, tá errado. Ah, me desculpe. Você gostaria que eu recalculasse? Então, Exatamente. por isso que ele tem que ser uma ferramenta, não tem que ser ele que faz a ação, né? E até a notícia que está falando aqui, ele é um pouco uma tecnologia um pouco diferente do que a maioria do pessoal está usando agora, né? A gente trabalha com generativo, né? Conteúdo generativo. Então, que gera texto, gera código, gera design, gera imagens e afins. Aqui, o artigo ele trabalha com aprendizado de máquina. São alguns algoritmos de aprendizado de máquina, machine learning, né? Ele, na verdade, utiliza 7 algoritmos, para vocês terem uma ideia. E o que, que ele e teve um resultado muito bom. Então, como é que funcionava o procedimento deles lá, né? Eles colocaram um grupo de pessoas, foram acho que 86 participantes de testes e 45 com um problema de depressão e 45 sem problema de depressão, 41 sem problema de depressão para controle, né, para saber se está variando certinho. E aí a pessoa gravava um conteúdo de voz, pedia para você contar de 1 a 10, então, 1, 2, 3, e descrever como é que foi sua última semana. Então, funcionava dessa maneira. Aí, para poder fazer isso, eles fizeram um processamento de áudio, tiraram ruídos e afins, e extraíram características desse áudio em torno de 68 características acústicas, né, de som. Então, é um trabalho bem complexo até.
Eles têm um algoritmo lá que eles usam chamado MFCC, ou MFC, Mel Frequency Capture Coefficient, que é utilizado para análise de áudio, né, reconhecimento de fala, e também para se tem depressão. Por isso que eles usaram isso. Esse é um dos extratores. E o mais legal disso, eu até fui procurar sobre esse algoritmo, o mais legal disso é que ele também ajuda você a identificar qual tipo do celular que a pessoa tem, Caramba, pela voz? pela voz. Achei um outro artigo Que de uma loucura, equipe como? chinesa. E aí eu Então, te achei perguntar, Thiago, tipo, você que é formado aí, tem doutorado de inteligência artificial, como que tecnicamente essa parada da voz funciona, assim? Tipo, cara, como é que... Eu sei que a gente tem as frequências, mas como é que a IA, ela consegue... É um depara mesmo? Olha essa frequência que tá mais alto, aqui tá mais baixo, é um outro caminho, sabe? Porque eu entendo um pouco, assim, com relação a som, mas não tenho é, esse aprendizado de forma profunda ali, né? Eu não tenho esse oceano, assim, de conhecimento com relação a isso, meu. É realmente menos que uma gota, assim. a gente vê, normalmente tem aquele espectro, né, de frequências, igual você comentou, um histograma ali, na verdade, que a gente usa histograma normalmente para imagens, mas a cada período de tempo você tem uma intensidade, uma frequência de som. E o que esses algoritmos fazem? Eles extraem características disso. Então, tem vários algoritmos que faz isso, por exemplo, tem um que chama Chroma, ZCR, esse MFCC que eu falei. O MFCC ele tenta deixar o som mais próximo com o que a gente ouve. Pensa assim, quando você capta o som, ele capta várias frequências. Algumas frequências a gente nem consegue ouvir. Nosso ouvido, um cachorro, por exemplo, consegue, mas a gente não. Então, esse MFCC ele tenta deixar mais próximo do que o ser humano consegue ouvir. Assim, em resumo, é basicamente isso. Alguns analisa se está subindo, se está descendo. Tem vários tipos de análise disso daí. Mas como funciona para IA? A gente extrai essas características. Como é um algoritmo de aprendizado de máquina, a gente precisa ensinar. Por isso que eu falei que no artigo eles pegaram 86 participantes para treino. O que significa isso? Eles vão pegar, ó, Luan, vai estar aqui. O Luan ele tem um problema de depressão. Então ele vai contar de 1 a 10. Ah, o Tiago tem problema de depressão, vai contar de 1 a 10. A Renata não tem problema de depressão, vai contar de 1 a 10. Então eles classificam. Eles pegam esse conjunto de pessoas e falam, ó, essas são as pessoas que têm problema de depressão, essas são as que não têm. Aí eles extraem um monte de características. Aí põe nos algoritmos de aprendizado de máquina, aqui no caso eles usaram 7 algoritmos bem conhecidos, inclusive. No artigo associado à notícia, descreve certinho, tem o Randall Forest, KNN, eu gosto bastante de KNN, meu doutorado está também relacionado a isso. Aí tem o NN, o ADA, tem vários algoritmos ali. E esse algoritmo, o que ele faz? Ele vai começar a associar esse conjunto de características, as ondas. Vamos colocar imagens para ficar mais fácil de entender, imagem é mais fácil de entender. Acho que todo mundo aqui, principalmente o pessoal que trabalha com design, já viu histograma de cores, né? Perfeito. Então você vai ter assim a quantidade de cor preta, quantidade de cor branca, quantidade de cor azul, quantidade de cor, e isso vai gerando um histograma de cores. E aí ele fala, ó, esse histograma de cor, na verdade seria o de som, equivale a uma pessoa com depressão. Esse equivale com outra pessoa com depressão. Esse é uma pessoa sem depressão. E aí eles colocam nesses algoritmos de aprendizado de máquina que vão acertando pesos, né, valores, para tentar aproximar quais são essas curvas de histogramas que são de pessoas com depressão e quais são. Então ele vai achar, ó, achei um negócio que é diferente. Todo mundo que tem depressão tem essa característica. Todo mundo que não tem, não tem essa característica. E ele vai fazendo isso e funcionando. Uma outra coisa que vocês já devem ter visto, que também funciona com aprendizado de máquina, é quando o ChatGPT, por exemplo, ele pergunta se você gostou da qual resposta que você gostou. Você dá um Perfeito. joinha, tá? Então ele vai aprendendo, gostou mais dessa. Então, se essa aqui é mais descritiva,
O Luan gosta de coisas mais descritivas. Se tem coisa mais positiva no começo, o Luan. Se tem um agradecimento no final e o Luan não gostou, o Luan não gosta de agradecimentos. Então, essas coisas eles vão aprendendo. E tem vários, como eu falei, vários algoritmos que fazem isso. E aí eles conseguem, com pesos nessas fórmulas ali, eles conseguem identificar, não em todos os casos, mas em alguns casos conseguem identificar bem que é o caso desse de depressão. Ele identificou, se eu não me engano, aqui, vou ver no artigo, acho que na Não, notícia e a tá. assertividade que fala na notícia aqui é uma assertividade grande, cara, assim, é um percentual bem alto com relação a esse diagnóstico, assim. A taxa de acerto chegou a 91,9 entre mulheres e cerca de 78,3 entre homens, cara. Cara, Isso, era é isso que eu tava muito, falando. é É alto, alto. cara. É muito legal isso, né, cara? Olha como a inteligência artificial é uma ferramenta de auxílio para os médicos ali, né? Tipo, é, um diagnóstico prévio, né? Tipo, olha, vamos passar aqui, pô, já dá um diagnóstico, ó, realmente, vamos encaminhar você, né? A gente já ia te encaminhar, mas agora, ó, vamos acelerar aqui porque realmente deu isso, então vamos, né, mudar a fila aqui de pessoas, às vezes, pro SUS, né? Que às vezes tem uma demanda maior e menos capacidade de atendimento. Enfim, dá para pensar em diversos caminhos aí para utilizar a inteligência artificial como ferramenta de auxílio, como você falou, né? Sim. E é o que você falou, uma taxa bem alta. E o problema só que acontece é o seguinte, por exemplo, você falou que foi 90 e E um, para mulheres é é, mais 91%. é 91 e homem 70 e alguma coisa aqui. Isso. 78. Imagine o seguinte, 91 significa que cada 9 são classificados errados. Hum, Então, você tem esse detalhe também. Por isso que é uma ferramenta de triagem. Não significa que esses 9 não têm depressão. Significa que eles têm depressão e foi classificado errado. E são pessoas, é importante fazer isso. Então, por que que é uma ferramenta de triagem? Que é a mesma coisa, você vai no pronto-socorro. Eu estou experiente nisso, porque é recente. Então, você lá, eles têm uma pessoa que faz a triagem. Eles vão medir sua pressão, sua temperatura, seu batimento cardíaco. Se eu chego lá com o batimento cardíaco acelerado, a temperatura alta e tal, eles vão me colocar numa emergência, bem grave. Agora, se eu chego lá com todos normal, mas estou sentindo muita dor, eles não têm como medir a intensidade de dor perfeito. hoje. Então, o que que acontece? Eles vão medir alguns pontos ali, e por mais que eu seja algo grave, vai depender do diagnóstico que o atendente está fazendo lá. Então, eu sou um falso positivo para a gravidade da situação. Então, depende tudo disso de uma triagem. Então, assim, é uma ferramenta que auxilia, não que define, que fala você tem depressão e você não tem depressão. Não, a sua é uma probabilidade maior de você ter depressão. É como se fosse a medição do batimento cardíaco. É mais uma ferramenta para medir e ajudar no diagnóstico, né? Sim, e aí você falou do lance de ir no pronto-socorro, por isso que muitas das vezes as pessoas falam, você tá com dor? Nossa, tô com muita dor, tal, não sei o quê. Ah, você vai no pronto-socorro? Então chega chorando, gritando de dor, né? Tipo, reclamando muito, porque se tiver com muita dor insuportável, mas estiver aparentemente bem, que como você falou, pode ser um falso positivo. Às vezes você realmente tá com muita dor, mas você tá chorando, mas tá doendo muito pra você e tá insuportável, por isso você tá indo no médico. Aí eles vão te classificar, pô, não tá chorando, não tem nada de. Dá pra esperar mais uma meia hora, que na verdade pode ser algo grave que você não tá chorando, mas pode piorar a situação, ter algum problema, tá rompendo algo dentro de você, sei lá. Enfim, né? Então a galera às vezes fala isso, né? Tá com muita dor, vai, chega chorando, chega gritando de dor, reclamando, que aí a galera te passa na frente. Faz total sentido com essa reflexão que você trouxe, né? Por conta desse falso positivo que pode dar essa ilusão para quem tá fazendo a triagem. E não é culpa da pessoa, porque ela tá seguindo um protocolo que definiram há 1000 anos atrás, né? Foi o que aconteceu. Eu fui, na verdade, na sexta-feira, de noite, de madrugada, pro hospital. Eu tava com muita dor mesmo. E aí a Renata me levou, conseguiu ter achar lugar para estacionar lá, e ela foi junto comigo. E eu cheguei com muita dor, alterado, suando frio, tremendo, e pressão alterada, batimento alterado. Cheguei lá, fui atendido super rápido. Já entrei, não precisei passar em fila nenhuma, já entrei, já mediu, já foi lá, já fui medicar.
Aí medicou, passou, fiz alguns exames, voltei para casa. Na terça-feira começou a dor de novo. Só que o médico tinha receitado um remédio chamado Paco lá, que tira dor e afins. E aí eu tomei o remédio para não sentir dor. Aí na segunda vez eu fui lá e aí tinha passado no atendimento médico também. Fui lá com dor, mas não com tanta dor igual tinha na sexta. E aí o atendimento demorou quase meia hora para ser medicado e tal, para fazer os exames demorou 3, 4 horas. E foi ver, eu estava numa situação bem mais grave do que eu estava no início, porque eu já fui direto para internação e cirurgia. Cara, olha aí, quer dizer, tipo, é um fato, né, o que eu tô falando, né? Aconteceu realmente com você, assim, de. Cara, que loucura, né? É como esses protocolos, né? Eu acho que tem que ser revistos o mais rápido possível, porque, né, numa situação dessa você poderia ter morrido, né, mano? Tipo, sei lá, grave, né? Sim. E é por isso que assim, a gente precisa entender esses algoritmos e afins de que eles são ferramentas. Eu falei que esse que identifica depressão consegue identificar o tipo do celular, porque saiu um estudo ali, eles fizeram esse teste com WhatsApp, tá? É um grupo de brasileiros, tem um que acho que estuda nos Estados Unidos, mas é um grupo de brasileiros que fizeram essa pesquisa e eles usaram o WhatsApp para diagnosticar a depressão. E só que como esses algoritmos são bem eficientes, o WhatsApp, quando você vai gravar a voz, cada celular, cada tipo de celular tem uma configuração diferente de áudio e processamento de áudio. Hum, Então, aparecem alguns ruídos ali que a gente não consegue perceber. Mas quando a gente coloca para ferramenta de aprendizado de máquina e colocando como objetivo, ó, isso aqui foi gravado no iPhone 12, isso foi gravado no iPhone 15, isso aqui foi gravado no Samsung S alguma coisa. E você faz o mesmo tipo de treinamento que eles usaram para diagnosticar depressão, e você classificou agora como os tipos de celular, ele consegue identificar essas diferenças porque ele vai aprendendo, né? Você põe um algoritmo para aprender, o aprendizado é um pouquinho lento, e aí você consegue identificar até o tipo de celular que a pessoa está usando mas quando ela manda a voz pelo WhatsApp, não, pelo tipo, WhatsApp. falando normalmente, né? Não, não, falando Ah, normalmente. então tá bom, beleza. Não, eu tinha assustado. Falei, caramba, consegue identificar só pela Não, voz pelo WhatsApp. normal que qual celular eu tenho e a tá cross mesmo, hein? Mas é uma ferramenta muito, muito importante que você imagina o seguinte. Eu acho que ainda ninguém pensou nisso, mas essa conversa que a gente está tendo traz uma ideia legal. Porque imagine você tendo um bot de WhatsApp e você tem um serviço de MCP aqui que permite identificar o tipo do celular da pessoa. Então, a pessoa vai gravar um áudio para mandar para um atendimento de marketing, alguma coisa assim. Do mesmo jeito que o Google Analytics pega o browser que está usando, o tipo de celular que está usando, você consegue pegar pelo áudio do WhatsApp que a pessoa mandou. Eu acho que isso não existe ainda. Se alguém for patentear a ideia, for fazer, paga uns royalties para mim e pro Luan aí. Muito bom, muito bom. Patrocina o Drops de ar quando vocês ficarem famosos com essa solução e já tá tudo certo, né, Thiago? Isso aí. Se precisar de ajuda para construir o algoritmo, eu posso passar o passo a passo aí. Ah, boa, muito bom. Galera, agradecer vocês aí, né? Deixa o seu like, ativa as notificações, compartilha o link deste episódio aqui. Espero que vocês tenham gostado aí dessa troca que a gente fez hoje sobre essa notícia de que a inteligência artificial está capaz agora de diagnosticar pessoas que têm depressão, né? Ou que estão ali próximo a ter depressão, e isso é uma ferramenta de auxílio aos médicos e não de substituição. Porque, como a gente comentou neste episódio, a substituição é muito perigosa, mas o auxílio consegue ajudar bastante aí nessa doença que infelizmente tem afetado milhares de pessoas cada dia, né, Thiago? E segue a gente também nas redes sociais, LinkedIn Thiago Vespa, Luan Matheus, Instagram Thiago Vespa, Instagram Papo de UX. E para finalizar, a nossa frase do começo, né, que fala sobre que o que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano. De acordo com a internet, diz quem falou isso foi Isaac Newton, mas será que foi, não foi a frase muito legal e importante de qualquer forma, porque aquilo que a gente sabe ainda é muito pequeno perto do vasto conhecimento que existe aí no universo. É isso, Perfeito. Thiago Vespa. Algum outro recado, algum outro ponto aí pra galera? Não, só gratidão aí.
Precisando, pode contar com a gente aí, estamos de volta. Tamo junto, então. Valeu e até o próximo Drops de IA, galera.